Olha, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente fazer franzido, como a gente vai montar uma peça, vou montar até uma sainha de um vestidinho de uma boneca. E então vou mostrar para vocês. E quando a gente precisa, até é interessante ter o capricho de montar, de fazer uma peça legal. Então, como eu estou usando um tecido xadrez, eu cortei de uma forma que eu faça bater as listras, bater as cores certinho. E como eu vou fazer uma emenda, e esta emenda vai ficar na frente, porque eu não vou, como é um vestido de boneca, não vou fazer uma abertura separada. Eu vou usar o próprio tecido para fazer a abertura. Esse meu tecido é um tecido que tem só uma largura, tá? Então é um tecido que tem, olha, uma orelha aqui, a outra orelha aqui. Ele tem 80 centímetros de largura, tá? É um tecido especial, é uma tricoline e nós vamos aproveitar, né? Eu vou fazer esse vestidinho de boneca e vou mostrar para vocês também. Então também, olha, além de bater as cores aqui, na junção, eu vou fazer, quando for costurar, vou colocar o alfinetinho só para vocês verem, que se eu colocar aqui o alfinete e aqui, olha, eu vou pegá-lo na parte que quando eu virar a peça, ó, eu vou virar, nós vamos ficar com uma emenda que não, ó, vai dar continuidade, não vai parecer que eu tenho, não tenho ou duas brancas ou duas vermelhas juntas. Então não vai dar para perceber que eu fiz uma emenda na minha saia, no meu tecido, tá? Então isso é legal para vocês terem noção, tá? De quando for fazer, a gente observar o tecido, observar se ele tem, né, detalhes, e esse é um detalhe, eu fiz questão de mostrar para vocês, de usar esse tecido para mostrar para vocês. E agora, vocês não precisam alinhavar, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos alfinetar. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou colocar a minha listra vermelha deste lado com a parte branca do outro. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pôr um alfinete na vertical, batendo certinho ali, vou colocar aqui também, mas nós vamos fazer depois, para não ter problema, pôr outros alfinetes na horizontal, porque quando eu coloco o alfinete na horizontal, eu não tenho um perigo, não preciso ter medo de que eu vou passar a agulha em cima e que vai quebrar, porque não vai, tá? Então, ó, nós vamos fazer direitinho aqui, colocar certinho nas listras, como nós já conferimos, e aí nós vamos colocar o alfinete na posição da horizontal, porque ajuda a segurar bem também e não vai ter problema de quebrar a agulha. Nós podemos fazer em cima sem problema. Ó, então agora eu vou fazer uma costura bem nessa parte aqui, ó, na junção da orelha, que quando a gente virar aqui, ele vai estar assim, ó, numa continuação. Eu não vou ter a parte duas juntas que vai falar, nossa, emendei aqui. Não vai ter. Lembrando que linhas para trás, a máquina com o guia para cima, vou ligar aqui, segurando a linha lá, vamos abaixar o pé calcador, depois eu seguro as duas linhas, eu costuro um pouquinho, e aí eu dou um retrocesso e depois eu vou costurar. Ó, se eu faço devagarinho, ó, passei pelo alfinete e eu não tenho problema de que eu vou quebrar a agulha, não vai porque pula, ó, sem problema. Se ficar assim do outro jeito, dá problema, mas aqui não. Então aí nós vamos fazer a nossa costurinha devagarinho, ó. Então isso vocês também podem fazer, deixa eu confirmar certinho, está? Levar até o finalzinho, retrocesso e volta.
Então agora nós vamos, ó, guia lá, levantamos o pé calcador, puxamos lá para trás e vamos cortar. Vamos tirar os alfinetes e vamos só tirar a linha. Então eu não vou cortar a orelha, não vou arrematar com zigue-zague nem nada. Agora nós vamos, ó, eu abro a costura, ó. Então eu abri a costurinha aqui e aqui, ó. Então nós temos aqui uma emenda, ó, que a gente não percebe, porque nós temos uma sequência de um vermelho, um branco, um vermelho, um branco, numa sequência certinho, sem ter problema e as listras na horizontais também estão certinho. Bom, agora nós vamos passar um franzido, porque isso aqui é uma sainha que eu vou pregar numa blusa, tá? Que vai ficar bastante bem franzidinho, porque a roupinha da boneca precisa ficar bem franzida. Toda vez que eu for fazer franzido na cabeça da manga, num babado, alguma coisa que eu vai embeber, que eu falo, quer dizer, embutir, esconder esse franzido, costurar numa outra parte, é importante que eu passe 2 costuras, porque uma só, quando eu for costurar, ela não vai fazer aquele franzido bonito, ela vai formar pregas, e eu não quero pregas, eu quero franzido, eu quero a junção do franzido, tá bom? Então agora nós vamos passar as 2 costurinhas aqui de um lado, porque do outro lado eu vou pregar um babado. Então nós vamos fazer o franzidinho, 2 costuras. Então para fazer o franzido, o que nós vamos fazer? Nós vamos soltar um pouquinho a nossa tensão do pé calcador, da linha, nós vamos colocar o tamanho do ponto, ó, lá no 5, no maior, porque eu preciso de que a costura fique soltinha, para eu conseguir puxar e franzir. Tá? Então nós vamos passar. Então nós vamos passar a primeira mais ou menos, ó, no meio. Deixa eu até pegar um lápis e riscar um pouquinho para vocês terem noção, ó. Então, porque eu quero 1 centímetro de costura, então eu vou passar uma costura aqui na beiradinha, vou acompanhar o meu xadrez e depois eu venho com a outra no meio do xadrez. Então eu vou passar uma na beiradinha desse aqui e a outra aqui. Eu não posso fazer longe, que se eu faço longe também perde o objetivo, ele também não pode ser muito pertinho, tem que ter meio centímetro de distância. Se eu fizer muito pertinho, quando eu for costurar, ele não vai ter, eu não vou ter espaço para passar a costura, para fazer aquele franzido legal. Então nós vamos passar, ó, uma costura bem na beiradinha aqui e a outra no meio. Então eu tenho um espacinho de meio e no total, quando eu for costurar aqui, eu tenho 1 centímetro, que é o tanto de costura que eu deixei para pregar a minha sainha na blusa. Então nós vamos fazer a franzidinho. Não dá retrocesso, vamos até deixar uma linha um pouquinho maior, porque para puxar o franzido eu preciso dessa linha para ter apoio, tá bom? E não tem retrocesso, porque eu preciso dela soltinha para eu fazer o meu franzidinho, tá? Então nós vamos lá, ó, passar uma costura, ponto grande, acompanhando a nossa beiradinha do xadrez vermelho e branco e vamos embora. Nós vamos fazer 2 costurinhas. Não precisa fazer desesperadamente, porque pode quebrar. Se quebrar, tem que desmanchar tudo, não pode, porque franzido não tem emenda. Tá? Então a gente faz de uma forma compassada, legal, para dar certinho, para não ter problema de como fazer. Essa costura vai ficar aberta. Então, deixa eu abrir direitinho aqui. Deixar abertinho, ó, e vamos lá.
A mesma coisa, vou puxar bem grande a linha, porque eu vou deixar uma ali e vou cortar, porque eu preciso da linha grande. Agora eu vou de novo começar a outra, ó, mesma coisa. Linha para trás, o guia para cima. Então agora nós vamos passar no meio do xadrezinho da linha do vermelho, ó, vamos lá. Quando eu não tenho xadrez, listras, que tecido liso, eu posso seguir de apoio a largura do pé aqui, a beiradinha aqui do pezinho, do buraco do pezinho, correr em cima da costurinha que a gente já fez anterior. Isso também é interessante porque dá um espaço legal, tá bom? A gente vai conhecendo a máquina e vai vendo os truques que a gente pode fazer para ir nos ajudando a facilitar, a seguir como guia, como medida. Isso ajuda muito, é muito importante a gente fazer. E quanto mais a gente faz, melhor a gente faz. Então, eu tenho comigo que eu aprendo a fazer fazendo. E a gente vai em frente. Ó, mesma coisa. Eu vou puxar grande. Opa. Vou cortar, deixando linha aqui e linha lá. Bom, agora nós temos que fazer o nosso franzido. Antes de puxar o franzido, o que nós vamos fazer? Nós temos a costura como o meio desse nosso tecido que nós deixamos, né, da sainha. É importante a gente dividir, marcar um quarto, marcar até um oitavo e dividindo, dobrando, porque quanto mais divisão, mais marcações eu tenho para eu espalhar, para eu juntar o franzido, para eu organizar o franzido antes de pôr na outra parte que eu vou dar sequência, no caso aqui a blusinha do vestido, facilita e nós distribuímos o franzido por igual. Então a gente vai fazer a nossa divisão do nosso tecido, né, direitinho, marcando com lápis uma pontinha. Então nós vamos, ó, eu já tenho lá a marcação do meio, eu vou marcar uma ponta aqui, ó, uma parte aqui, a gente faz, porque nós não podemos perder esta marcação. Agora nós vamos riscar também do outro lado, que é importante a gente ter essa marcação. Agora nós vamos, ó, dividir mais uma vez. Então eu dobro lá de novo e vou marcar aqui e aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Eu coloco lá e faço a minha marcaçãozinha aqui e aqui. Então, nós temos espaços que nós podemos ir colocando, fazendo com que o franzido vá sendo distribuído por igual, tá? Mesmo porque isso aqui é um tecido grande, que nós vamos colocar numa blusinha pequenininha, que é uma roupinha de uma boneca, que vai ter um tamanho mais ou menos assim. Então, vai ficar bem franzidinho, tá ok? Então, na aula seguinte, nós vamos começar o nosso franzido, ó, tá bom?